Louvado seja o nome do Senhor. Para onde iremos nós? Nós estamos correndo para tantos lugares, né, irmãos? Estamos correndo para tanto canto que não é os braços de Deus. E sofrendo decepção aqui, decepção ali, decepção lá. Mas continuamos correndo para muitos lugares que não é os braços de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, nós fizemos uma leitura aqui no livro de Romanos. Eu quero só repetir as 3 palavrinhas do título, que nos diz assim: amor, não são 4, fervor, humildade e beneficência. Amor, fervor, humildade e beneficência. Irmãos, nós como cristãos, nós temos valores. E é interessante observar que o cristão, o maior valor do cristão está no fato dele ser amoroso. O amor é uma característica própria do cristão. Nós vimos lá amor, fervor, humildade. São valores. E nós sabemos que a palavra de Deus, irmãos, ela além de ser o nosso guia espiritual, ela também é o guia da humanidade. Se nós pararmos para analisar, toda a lei de todos os países se baseia sempre na Bíblia Sagrada, sempre na palavra de Deus. Quando alguém diz, se você matar, você será punido, está na Bíblia. Se você roubar, você será punido, está na Bíblia. Então ela é regra de ensino para toda a humanidade. E muitas das vezes, nós como cristãos não sabemos o valor do que nós carregamos nas nossas mãos, que é a palavra de Deus. E como filhos obedientes, né? Como diz Pedro 1,14, como filhos obedientes, nós deveríamos andar bem longe do pecado, bem longe da concupiscência, bem longe de tudo que desagrada a Deus. Sabendo nós que o nosso Deus nos escolheu de uma forma muito especial. O nosso Deus nos deu atributos. É interessante que a gente pense assim, não é só para o crente. Não, irmãos. Esse tipo de sentimento, esse tipo de valor, Deus deu para toda a humanidade. Às vezes nós paramos para pensar, não, Deus me mandou ser amoroso, eu preciso ser amoroso. Irmão, ser amoroso é um valor que Deus dá, não é só para o crente, é para todas as pessoas. Todas as pessoas precisam ter amor. Todos nós precisamos ter muito amor. E nós observamos que Deus deixou a família para que ela pudesse estabelecer esse ensinamento. Então são coisas que você aprende no berço. Eu não posso ensinar meu filho, os meus netos a serem vingativos. Não posso dizer para eles que é olho por olho, dente por dente. Te bateram, bate também. Meu pai, ele tinha um conceito, irmãos, e ele passou para os filhos dele isso. Nenhum de nós lá em casa somos brigadores. Olha que era 11 homens. Nenhum brigador. Meu pai tinha uma filosofia que era assim, ó, se você brigar e apanhar, você chega em casa, vai apanhar de novo. Então não briga. Quando você desobedecia, você queria bater, porque se você apanhasse, e se ele soubesse que você tinha brigado, você apanhava também. Então são valores que a gente passa para os nossos filhos, não tem como fugir disso.
A gente ensina eles a serem honestos, a serem direitos, a fazerem as coisas certas. Uma certa ocasião, uma mãe que perdeu 2 filhos, ela fez uma pergunta para ela mesma, e conversando com Deus: Deus, onde eu errei? Nós sabemos que enquanto o menino é criança, como diz o provérbio, enquanto ele é criança, você conduz, você segura, você sustenta, você orienta, você indica. E quando ele cresce, ele respeita alguns dos seus princípios, mas ele passa a viver a vida dele do jeito que ele bem entende. E ela perguntando isso para Deus o tempo todo: onde foi que eu errei? Isso aí é uma pergunta, irmão, que os pais fazem o tempo todo quando percebem que o filho errou o alvo, que o filho peca, que o filho entra na vida do crime. Nós observamos que hoje os nossos filhos, netos, passam mais tempo com os educadores, com professores, com outras pessoas do que com a gente. Então, muitas das vezes eles perdem esses valores por conta de alguns pais que não ensinaram seus filhos direito. Eles vêm e jogam influência sobre os teus. É aí que nasce, então, irmãos, a preocupação do pai e da mãe cristã, que vai procurar educar os seus filhos, não só no amor que é mandado por Deus para toda a humanidade, mas olhar o seu lado cristão, o seu lado religioso. Que hoje em dia o pessoal está com a mania agora de bater na religião, né? Fala, isso é religiosidade. Em dado momento, irmãos, a religiosidade, ela se torna necessária, principalmente na educação do filho. Quando você dá para ele o exemplo de amor de Jesus Cristo, quando você dá para ele o exemplo de integridade de Jesus Cristo, você está educando e preparando para ele. Então são essas 2 instituições que nós vemos aí, que está com o propósito de moldar valores nas crianças, que são os pais, né, a família, e os educadores, os professores, os mestres, essas pessoas todas aí. São formadores de valores, eles têm que formar. Agora, quando diz respeito à família, é nossa obrigação apresentar Jesus para eles. Porque é na família que nasce o valor cristão. Meu pai, mesmo não sendo evangélico, irmãos, na ocasião em que ele estava preparando os filhos dele, ele sempre soube o que era melhor para nós. Ele nunca negou a informação do que era melhor para nós. E nós observamos que hoje você vê dentro da igreja pessoas dentro da igreja mesmo, que não sabem segurar esses valores. Nós não sabemos segurar esses valores, que é o valor do amor. Nós percebemos dentro da igreja que esse valor não existe. O respeito aos mais velhos, o respeito aos trabalhadores da casa do Senhor, o respeito aos trabalhadores da casa do Senhor não existe. O respeito aos idosos dentro da casa do Senhor não existe. E muitas das vezes, irmãos, alguns pais falam, ele não é seu pai, não é sua mãe, você não tem que ouvir. Teve uma ocasião que, dando conselho para uma moça, e um conselho bom, viu? Ela olhou bem no meu rosto e disse assim, pastor, se o meu pai e a minha mãe não se preocupam, por que o senhor está se preocupando? Eu falei, gente do céu, o que eu estou ouvindo aqui? Se o meu pai e a minha mãe não me chamam a atenção por isto, por que o senhor está me chamando? O senhor não é nada meu? Eu falei, santo Deus.
São falta de valores. Só que esse valor aí se consegue lá em casa. Se consegue em casa. Nos nossos tempos, nós tínhamos uma mania boba de chegar uma pessoa mais velha, se fosse amigo do pai, parente, amigo dos nossos pais, a gente chegava, pedia bênção e beijava a mão. Mas nunca pensamos, não é nada meu, para que eu vou fazer isso? Nunca tivemos essa ideia na cabeça. Eram valores que os nossos pais nos passavam. E que hoje, irmãos, falta no mundo em si e principalmente dentro da igreja. Nós estamos bem carentes disto. Sabemos que o fervor, ele é algo que todo mundo tem. Tem pessoas lá fora da igreja que são bem mais fervorosas do que pessoas dentro da igreja. São fervorosas em tudo que fazem. Mas Deus, Ele espera do João Luiz, espera de você, que nós possamos deixar sobressair os valores que nos foi passado pela palavra de Deus. Lá em Provérbios mesmo está escrito assim, ó, não remova os marcos que os seus pais puseram. Ou seja, não tira, não joga fora, não rompa com os valores que os seus pais puseram dentro de você. Não destrua esses valores que seus pais puseram dentro de você. Aí pode vir aquele pensamento, mas meu pai e minha mãe nunca se preocupou comigo, nunca fez isso. Eu tenho um exemplo muito engraçado, irmãos. Eu perdi minha mãe, eu tinha 6 meses de vida. Perdi meu pai com 12. Mas por incrível que pareça, os dois puseram valores em mim que predominam até hoje. Que predominam até hoje. E o meu pai era uma pessoa que ele trabalhava muito fora, porque ele tinha que manter a família, ele trabalhava na construção da Fernão Dias, na ocasião. Ele trabalhava como guarda na construção, então mal via meu pai. Eu via meu pai de 3 em 3 meses. Mas nesse período que ele passava, ele pôs valores em mim, que não é qualquer coisa que tira. Não é qualquer um que chega com o seu jeito, com suas atitudes e tira esses valores que foram plantados em mim. E assim que meu pai morreu, o nosso Deus me adotou. A igreja me adotou. Eu aceitei a Jesus naquela ocasião. E aí os valores de Deus começaram a reforçar os valores que meus pais me deixaram em mim. E isso daí deixou os meus valores reforçados. E nós precisamos lutar, irmãos, para não perdermos esses valores. Porque hoje o trabalho do diabo hoje, o inimigo das nossas almas, ele trabalha com um propósito só: arrancar de dentro de você os valores que foram postos pelos seus pais e por Deus. Nós vemos que hoje o segundo segmento que coloca valores sobre nós, que são os mestres, os professores, estão com as ideias um pouco corrompidas. Quando ensinam a liberalidade, quando ensinam coisas erradas, quando ensinam que tudo pode, eles estão um pouco corrompidos. Então hoje, o que tem que prevalecer são os valores ensinados pelos pais, que são os valores espirituais. Este deve prevalecer hoje. Entre alguém dizer para um jovem, para uma criança, para um de nós, isso pode sim, a lei, não é contra a lei. Eu preciso puxar, irmãos, puxar e dizer, pode ser que não seja contra a lei dos homens, mas e contra a lei de Deus? Hoje em dia, os valores estão numa balança com pesos desiguais. A lei que deveria nos reger, ela nos libera hoje. Então nós temos que pender para os valores de Deus, para os valores espirituais, que é o que está faltando muito hoje. Ao ponto de eu ter que ouvir uma coisa dessa. Se minha mãe e meu pai não me chamam a atenção por isso, porque quem é o Senhor para chamar? Então fica difícil. São valores que nós estamos deixando perder. E tem um outro aqui, irmão, que se chama humildade. Outro valor por nome, humildade. Nomezinho muito interessante. E
que a gente vê bater de frente o tempo todo. Alguém vai ali e faz ali um curso numa faculdade qualquer que seja aí. Vai lá, estuda, faz faculdade, maravilha. Ele já automaticamente começa a cortar os valores dos pais. Meu pai era um ignorante. Meu pai não sabia o que estava me ensinando. Conta-se uma experiência muito interessante, irmãos, de um certo caipira, né? Que lutou para pagar a faculdade do filho, mandou o filho para a capital, para o filho poder estudar e se tornar um grande homem, um doutor. O filho foi para a capital, estudou, tornou-se um doutor, né? E lá um dia ele veio visitar o pai, lá na roça. E estava bem frio. O pai, com um pouco de frio na canela, né, subiu no rabo do fogão, que no interior tem fogãozão de lenha, né? E ele tem uma extensãozinha. Está sentadinho com a canela de fora, ele tomando um calorzinho na perna. E era bem manhã, as árvores mexendo. E ele achou bonito o movimento da árvore lá e falou: pai, que são aqueles sincômoros? O coitado do caipira olhou para o filho e falou: sincômoros? É, pai, aquelas folhas estão mexendo. Falou: meu filho, eu estudei tanto, eu trabalhei tanto para estudar você, para você desaprender as coisas. Você não sabe que aquilo é um pé de bananeira? É um pé de banana, meu filho. Às vezes, irmãos, tem uma outra situação. A minha sobrinha, ela tinha feito faculdade, começou a fazer faculdade. Ela contava tudo para a mãe dela quando vinha. Um dia ela sentada na sala, eu estava na sala da casa dela também. Ela falou para minha irmã assim: mãe, a senhora sabe o que o professor falou? Minha irmã falou: não. Ele falou que daqui para frente é para eu procurar andar com pessoas sempre mais inteligentes do que eu. É para eu ouvir só pessoas mais inteligentes do que eu, ou do mesmo nível que eu. A minha irmã abaixou a cabeça, depois ela levantou a cabeça e falou: quer dizer então que daqui para frente você não vai mais acertar os meus conselhos, vai mudar de casa? Não, mãe, não é isso. Aí ela chamou a atenção da minha sobrinha e falou assim: minha filha, escuta, eu não tenho nem o primário completo. O teu professor falou para você não ouvir gente do meu nível. A menina abaixou a cabeça, ficou quietinha, nunca mais ela comentou esse assunto com a minha irmã. Irmãos, tem um negócio, por que eu estou contando isso? Tem um negócio que se chama humildade, que por mais conhecimento que você tenha, por mais que você alcance muita coisa na sua vida, você nunca vai ter a experiência do seu pai e da sua mãe. Você nunca vai chegar e dizer: não, eu sou mais inteligente do que meu pai. Você tem mais conhecimento. Inteligência? Não. Ah, eu sou mais do que minha mãe. Não. Alguns pais hoje se dobraram aí, em relação a isso, se dobraram aos filhos. Chegaram diante dos filhos, abaixaram a cabeça e disseram: não, você é senhor, você é poderoso, você pode, porque você tem informação. Quando o Jonathan era bem pequenininho, eu ia dar bronca nele, e eu sempre dizia para ele uma frase: você pode crescer. Eu profetizei naquela ocasião, ficar bem grandão, né? Forte, mas você vai continuar sempre sendo mais fraco do que eu. Por mais velho que eu esteja, eu sempre serei mais forte do que você. Irmãos, hoje um filho que é bem preparado com valores, ele dificilmente levanta uma mão para o pai. Dificilmente ele vai dizer: não, vou socar a cara do meu pai. Dificilmente ele vai falar isso, porque ele tem valores. Então, por mais que ele seja grandão, do jeito que vocês veem aqui, aquele
homenzarrão grandão, ele é mais fraco do que eu. É ou não é, Jonatas? Com certeza. Ele é mais fraco do que eu. É interessante observar isso. São valores que você conquista, e são valores que você passa. Nós sempre dizemos isto. E o filho passa a ter a humildade de dizer: não, é meu pai, não, é minha mãe. Te devo tributo, pai, te devo tributo, mãe. É sempre assim, são valores que foram plantados em nós. Eu carrego comigo um sentimento, irmãos, até hoje. Às vezes eu falo, a Rosa fala: para com isso daqui a pouco você começa a chorar. Eu me lembro do meu pai, me dá tristeza, me dá saudade. Meu pai morreu tem mais de 45 anos. Tem 50 anos que meu pai morreu. Um pouquinho mais de 50. Mas quando eu me lembro, me pego pensando no meu pai, eu ainda choro. Porque ele pôs valores dentro de mim. Ele pôs valores dentro de mim. E são valores que Deus quer que nós tenhamos, que nós passemos para os nossos filhos. Tenhamos a humildade de passar para os nossos filhos. Irmãos, por mais difícil que seja uma conversa nossa com Deus, a gente nunca ultrapassa os limites. A gente nunca vai além da expectativa. Quando Deus olha para você e diz não, a gente abaixa a cabeça e fala: tá bom, Senhor, a tua vontade prevaleça, a sua vontade prevaleça o teu querer. Tanto na oração a gente usa isso: Senhor, faça-se a tua vontade, não a minha. São valores que Deus colocou em nós, e muitas das vezes a gente tenta romper isso de uma forma ou de outra, mas no final a gente sempre acaba se rendendo, porque são valores que Deus pôs em nós. Um outro valor, irmão, nessas quatro palavrinhas aqui, é a beneficência. Deus, ele é bom. A beneficência é a bondade em ação. Deus, ele é muito bom. E a bondade de Deus, ela supera todas as expectativas. E Deus espera que nós também tenhamos em nós a beneficência, sejamos beneficentes. A pessoa beneficente, irmãos, ela ajuda a outra sem interesse. Sem interesse. Ela faz porque ela tem esse valor em si. Não, eu vou te ajudar porque eu posso te ajudar. A gente dificilmente faz pelas pessoas aquilo que a gente não pode. Quando aparece alguém precisando perto de você, ou te procura, é porque Deus sabe que você pode ajudar. É porque Deus sabe que em você há força para poder ajudar. E nós precisamos carregar conosco, irmãos, esses valores. Existem muito mais valores que a gente pode depois um dia tratar disto, que Deus pôs sobre nós. Mas esses daí são os destaques desse texto que nós lemos. Nós precisamos ter amor, precisamos ser fervorosos, ter humildade e ser beneficentes. Nós precisamos. São valores que nós precisamos praticar todos os dias. Sabe o perseverança aqui, irmãos? Por que ele cresce desse jeito? Porque ele é beneficente. Ele trabalha com a beneficência. Ele socorre. Eu me lembro quando a perseverança estava nascendo. Eu me lembro. E antes de virar essa potência que virou. Tem uma história muito interessante que envolve um amigo meu, nessa questão de beneficência. Nós trabalhando na mesma empresa, ele era cristão, esse rapaz. E aí ele se afastou. E começou a estourar o dinheiro dele, a família passar necessidade, aquela coiseira toda. E foi que foi, a igreja simplesmente esqueceu ele. Esqueceu. E um dia a mulher sentiu necessidade de trabalhar.
E ela veio na instituição que cuida das crianças para tentar encaixar os filhos deles como é que chama onde leva as crianças mesmo? Na creche do Perseverança, que era um lugarzinho descendo aqui mesmo, que tinha um monte de empresa descendo a rua, que é tudo Perseverança hoje, né? Tinha um monte de empresa aí, e ali tinha um lugarzinho que alugaram um pedacinho e fizeram ali a crechezinha deles. A mulher levou, a assistente social de lá chegou, chamou a mulher e começou a conversar com ela. A irmã começou a conversar com ela. Ela expôs toda a situação, expôs a situação que o marido estava vivendo, que ele recebia o salário, ao invés de ir para casa, ele ia para as casas noturnas, ele gastava, ele entrava sexta-feira à noite na casa noturna, aí o pessoal da casa noturna trazia ele na segunda-feira de manhã e deixava na porta da firma bêbado. Vocês fazerem um cálculo como era a situação dele. E ninguém mais procurou esse homem. E ela expôs tudo isso aí. A situação que eles viviam, que eles estavam sem comida. Pode deixar que nós vamos fazer uma visita na sua casa. E foram, no dia que foram fazer a visita, levaram uma cesta básica abastada para a família inteira. Chegando lá, conversaram com ele, falou, eu conheço o evangelho, essas coisas todas, eu não vou. Não, é só uma reunião para você sair dessa vida, isso, aqui. Entrar com aquela conversa necessária ali. Irmãos, resumindo, para não ir muito longe, eles começaram a dar assistência para a família, cuidando, beneficência, aplicando a beneficência, começaram a dar assistência, começaram a cuidar, começaram a chamar médico para ajudá-lo, essa questão toda, convidou ele para uma reunião que tinham dentro do próprio espaço da creche, um salão que tinha dentro da creche, convidaram ele foi, participou dessa reunião, começaram a ajudá-lo. Conclusão de tudo, ele está aí hoje, e ele é um braço forte aí, melhorou na empresa, melhorou bem na empresa. Aí todo mundo observou a melhora dele. O gerente geral da empresa também observou e falou, rapaz, o que aconteceu com você? E ele contou a história para o gerente. E o gerente começou a sondar aqui também. E começou a descarregar aqui, irmãos, o que o leão comia dele, ele começou a pôr aqui. E foi indo. Hoje, ele se aposentou de gerência da empresa e gerencia uma parte da instituição aqui. É pessoas fazendo uso da beneficência. Irmãos, essa deveria ser uma atitude do cristão. Mas nós estamos fazendo igual aquele mendigo que caiu à beira do caminho. Nós estamos vendo o necessitado aqui, a gente dá a volta para não passar perto. Eu não quero passar perto disso daí. Sei lá se bebeu, se está doente, se é drogado, que coisa que é. A gente atravessa a calçada para o outro lado. É uma história até interessante. Eu já vi um monte de crente, irmãos, porque quando eu não estou aqui, de paletó e gravata, né? Eu visto a minha roupa de trabalho do meu dia a dia. Eu já vi a pessoa da igreja, eu ponho um boné na cabeça assim, né? Eu venho andando com a minha mochila nas costas. Eu já vi pessoa da igreja olhar aquele negão de boné, todo sujo, com a mochila nas costas. A pessoa atravessa a rua para o outro lado para não passar perto de mim. E eu falo, meu Deus do céu. Algumas vezes eu brinco, chamo atenção, né? Ô fulano. Outras vezes eu abaixo a cabeça e sigo viagem. Mas nós não praticamos a beneficência. Nós levamos uma vida cristã, irmãos, muito engraçada. Ela é engraçada a nossa vida cristã. Ela não é aquela coisa beneficente, né? Não é aquela coisa que você faz pelas pessoas, não. A gente faz por nós. Nós fazemos por nós. Pelas pessoas, não. Cada um se vira. É essa a ideia central hoje das pessoas que receberam valores de Deus. Quando se fala em valores, a gente vê até que o Senhor mostra uma parábola para a gente, né?
dos valores que Ele deu para determinadas pessoas, e o que elas fizeram com aquilo. Irmão, quero perguntar para você hoje, e a gente encerra: o que você está fazendo com os valores que Deus te deu? O que você faz com o amor que Deus plantou no seu coração? O que você faz com o fervor de espírito que Deus plantou no seu coração? O que você está fazendo com a humildade que o Senhor te ensina na Bíblia inteira? E com a beneficência? O que a gente faz com isso? O que nós estamos fazendo com isso que nós recebemos de Deus? Nós nos tornamos bem preconceituosos, nos tornamos bem egoístas. Nós somos tudo, menos isto. Se não tiver bom para mim, eu não chego. Se não tiver bom para mim, eu não fico. Se não tiver bom para mim, eu não coloco meu dinheiro nisto. Se não estiver bom para mim, eu não faço isto. Mesmo que aquilo que você foi chamado para fazer vá ajudar outras pessoas, se não estiver no meu agrado, eu não vou fazer isso. Não, porque eu não gosto, não sou obrigado. Não é essa a nossa ideia? Irmãos, está na hora de nós repensarmos a nossa vida de cristão. Está na hora de nós repensarmos os valores que Deus colocou nas nossas mãos. Ele vai vir pedir conta disso. Tem muitos de nós aí batendo no peito: eu vou para o céu, eu vou para o céu, vou para o céu. Que céu? Dá uma olhadinha no Salmo 15 para ver a qualidade do cidadão do céu. O Salmo 15 fala a qualidade do cidadão do céu. Esmiuça ali. Analise, leia, procure, pesquise, escarafunche, né? Para você ver o que é um cidadão do céu, para saber o que é ir para o céu. Nós não estamos olhando com seriedade, irmãos, para os valores que Deus pôs na nossa vida. Nós não estamos olhando com seriedade. Isto aí pesa diante de Deus. Tudo. A Marina agora há pouco estava aqui falando, isto, aquilo, se você não sentir mais vontade de vir para a igreja, isto, aquilo, outro. Gente, são valores. Espera aí um pouquinho. Eu conheço os valores que tem dentro de mim. Eu sei o que me faz bem. São valores, e Deus espera atitude de nós. Ele espera que nós tomemos atitude. Ele não nos chamou para a gente ficar aí inerte, não. Deus quer atitude. E é isso que Ele espera de mim e de você. É isso que Deus espera de nós, atitude. Nós estamos vendo as coisas desabando diante de nós. A gente não briga, não luta. A gente não briga, a gente não luta. E queremos vencer. Não, nós vamos vencer, nós vamos conquistar isso, vamos conquistar aquilo outro. Assim nós vamos marcar passo o tempo todo. Mas que Deus tenha misericórdia da nossa vida, porque isto para nós é prejuízo. Isto para nós é prejuízo. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso, irmãos. Amém, igreja de Deus? Então, pratique os valores que Deus te deu, para a glória do nome do Senhor Jesus. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor Eterno, conforme o Teu Espírito nos dirigiu, Pai Santo, nós entregamos a mensagem que o Senhor nos entregou. Pai, que cada um dos Teus filhos, Pai Santo, saiba guardar o valor que tem, saiba usar o valor que tem. Deus nos ajude, tenha misericórdia de nós, porque nós somos falhos, imperfeitos. Deus Santo, nós somos tanta coisa, Deus. Muitas vezes menos aquilo que o Senhor gostaria que fôssemos. Então, Deus, nos ajuda, nos dê graça, Pai, para cumprirmos o Teu querer e a Tua vontade. Peço isso a Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Sim, sim. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém, meus irmãos. Eu quero dar esse testemunho, porque o que o pastor falou é maravilhoso. Os pais ensinar para os filhos o que os filhos devem fazer.
Em 1965, eu vim embora para São Paulo. Meu pai sempre cuidou de nós, meu pai era empregado da Estrada de Ferro, e eu fui para a Marinha com uns 17 anos. Mas aí, quando foi com uns 20 anos, eu saí da Marinha, porque eu não quis ficar mais, porque não estava mais achando legal, não. Aí disse para o meu pai, pai, não quero mais ficar aqui não, quero ir embora para São Paulo. Falou, meu filho, você é quem sabe, você quer ir, você vai. Só que eu vou pedir uma coisa para o meu filho. Meu filho, não pegue nada de ninguém. Chegue lá, trabalhe e faça, seja honesto. Eu digo, tudo bem, pai. Aí vim embora, com 21 anos de idade, em 65. Vim morar na Vila Formosa. Aí procurava emprego e tudo, e eu fumava, bebia, mas não tinha dinheiro para comprar cigarro, nem nada. E passava por aquela situação difícil, que as pessoas muitos passam. Aí vim para Água Rasa, a pé. Chegando na Água Rasa, uma rua ali perto do hospital, que eu não lembro o nome da rua mais, que nunca mais passei lá. Um portão, uma casa muito grande, um carro na garagem com a porta aberta, e no portão um pacote de dinheiro. Tudo nota de 5 mil reais naquela época, que era 5 mil cruzeiros, não era assim, era 5 mil cruzeiros. Mas um pacote mesmo, e fora as notas que estavam assim, espalhadas dentro do muro. Aí eu toquei a campainha, aí uma senhora abriu a janela, ajeitou o penuar dela, falou o que era, era mais ou menos umas 15 para as 7 horas da manhã. Falei, senhora, um bocado de dinheiro que está aqui. Ela falou, eu vou já aí, um minutinho só. Eu lembrei de tudo aquilo ali na hora que meu pai tinha dito. Meu filho, não pegue nada de ninguém. Naquela hora eu me lembrei daquilo dali. E eu sem dinheiro para comprar cigarro, sem dinheiro para nada. Eu estava morando na casa de uns primos meus aí na Vila Formosa. Aí ela veio, chegou e falou, o meu marido chegou bebinho agora de madrugada, ele é diretor do hospital aí. Esse dinheiro é do hospital, que ele chegou bebinho agora de madrugada. Aí pegou aquele pacote de dinheiro que estava assim, que o dinheiro nem saía fora e nem entrava, porque enganchou assim no baixo do portão, na grade, aí não entrava. Ela pegou o pacote de dinheiro, aí saiu juntando todo o dinheiro todinho, dentro do carro, falou, ó, aqui dentro do carro também está cheio de dinheiro também dentro do carro. Aí eu, tudo bem. Muito obrigado, viu, senhor? De nada, senhora. Fui embora. Aí, logo, pertinho daqueles dias, arrumei um emprego. Fui trabalhar lá na Metalúrgica Vera, lá na Sapipemba, lá embaixo. E fiquei trabalhando lá e tudo. Aí, quando foi em 68, conheci minha esposa. Aí começamos a namorar. Aí, em 70, casamos. E estamos até hoje aí, ó. Para que riqueza maior do que essa, né? Então eu agradeço a Deus por tudo e digo para os pais, a melhor coisa que nós temos é ensinar para os filhos o que é certo mesmo para viver uma vida certa. Hoje, se vocês me perguntarem para mim, o que é que está faltando para você? Graças a Deus, para mim não falta nada. Não falta nada. E tudo que eu preciso eu tenho. Porque coisa que muitas vezes a gente quer, sem precisão, sem necessidade nenhuma, traz problema. Então nós vamos agir de acordo com as nossas necessidades e com o que nós temos, que é para dar tudo certo. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos. Obrigado. Quer exemplo melhor de valores? Não tem, né? Deus seja louvado. Eu não vou falar nada não, vou ficar quietinho. Eu quero convidar o pastor Jonatas aqui, ele vai estar orando a Deus e entregando esse culto ao Senhor. Coitado do Luciano, hoje trabalhou durante o culto inteiro, né? Está lá fora o tempo todo. Deus abençoe a vida do Luciano. Luciano está pondo luz onde está escuro. A paz do Senhor Jesus, amém? Feche seus olhos, vamos agradecer a Deus por este culto. Senhor Deus e Pai, somos gratos, Senhor, por esta reunião, pela sua palavra, por tudo que foi dito aqui esta noite. Nós estamos saindo daqui, Senhor, felizes porque viemos te oferecer um culto, viemos te oferecer um sacrifício de amor e o fizemos aqui neste lugar. Eu te peço que nos leve em segurança, nos guarde, nos proteja na nossa jornada até os nossos lares.
Nos dê, Senhor, o restante de semana abençoada na sua presença, que nós possamos transbordar do seu amor, da sua graça, do seu evangelho que transforma e restaura vidas. Nós pedimos isto em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, sexta-feira nós temos culto, começa às 8 horas da noite. Domingo de manhã, Escola Bíblica Dominical, 9 horas da manhã. E culto de celebração da família, 6h30. Instrução de batismo, que dia? 9h30, 9h30 então tudo, né? A Escola Dominical e a instrução às 9h30. Eu querendo fazer os irmãos acordar meia hora mais cedo. Instrução do batismo, Escola Bíblica Dominical, 9h30 da manhã, domingo. Amém? Escolhe às 9? Os irmãos entenderam, né? Amém. Estenda as mãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas sempre. Diga comigo, amém. Se você pode, aplaude o Senhor.